Olá, pessoas e pessoa. Estou aqui novamente para bater um papo com vocês. A pergunta de hoje é se nós devemos debater com a extrema-direita ou não. Bom, o fenômeno do debate eu acredito que eu não precise introduzir, acho que todos nós estamos bem acostumados. Não é uma coisa recente que foi criada agora, mas tomou contornos novos aí, né, desde que a gente teve acesso como sociedade a uma internet mais rápida, a redes sociais, enfim, a gente teve um crescimento dessa ideia de debate e uma mudança também, né? Então, a gente tem debates clássicos aí, por exemplo, como o do Chomsky com o Foucault, e que era uma ideia de dois intelectuais que já tinham produzido muito trabalho intelectual, muito trabalho acadêmico, e que tinha uma diferença em um ponto específico das suas visões sobre sociedade, mundo, etc. E que eram trazidos a um debate porque os dois já tinham bastante material sobre aquilo e havia alguns pontos em que eles precisavam confrontar. Então, a ideia desses debates, quando trazia essas meio que dois especialistas da mesma área, mas que tinham uma pequena divergência, era avisar que ia ter um debate para os dois especialistas. Esses dois especialistas tinham um tempo, porque eles sabiam que ia ter o debate, para refletir sobre aquele ponto de conflito, porque os dois já conheciam a obra um do outro, porque eram obras que tangenciavam o conhecimento um do outro. E aí se chegava no debate e, claro, aquele ponto de conflito, aquele ponto de intransigência, era o ponto em que eles mais se debruçavam ali. Tinha suas limitações, como, enfim, claro, é um debate, não é uma solução perfeita para tudo, mas acho que avançava um pouco o conhecimento e geralmente as pessoas também que iam para, né, absorver esse debate eram pessoas que tinham um conhecimento anterior do fenômeno, né? Então, como era uma coisa muito específica ali e tal, você já tinha que ter um certo gosto por aquilo, né? Por exemplo, você vai, sei lá, um debate em duas pessoas da área da história sobre a Coreia do Norte nos anos 90, sei lá. Então você já tinha uma predileção para aquilo, porque se você nem sabia do assunto, ia ficar muito longe para você compreender um debate no qual o interesse não era fazer um resgate histórico, ficar explicando, era mais debater algum ponto de divergência. Mas esse debate ele perdeu um pouco de fôlego na grande mídia. E eu falo grande mídia porque, novamente, usando o debate do Foucault e do Chomsky, foi um evento televisionado, inclusive. Mas perdeu-se um pouco esse apelo. E aí a gente percebeu, assim, acho que mais lá por 2010, por aí, um novo fenômeno de pessoas de extrema direita, principalmente, que tinham uma proposta de eu debato todo mundo. Então era pode vir quem for que eu debato e sobre qualquer tema. O que por si só já é uma bizarrice, assim, porque acho que qualquer um de nós, enfim, pode pensar que se qualquer um de nós, né, você que está me ouvindo ou eu mesmo que estou aqui, falar vou debater sobre qualquer tema, provavelmente 85% será groselha que a gente vai falar, porque é muito difícil que a gente tenha um conhecimento profundo de todos os temas. Né? É, Mas esses debates ganharam muita popularidade. Então a gente tem caras como Ben Shapiro, que ia em universidades debater e falava sobre qualquer assunto, basicamente, ali e tal. E aí saía aqueles cortes, né? Fulano humilha não sei quem e tal. E a gente começou a perceber isso aqui no Brasil também. Então é, tem várias figuras aí que debatem muita gente e em vários temas. Que são chamados para falar sobre qualquer assunto que eles não têm nenhuma especialidade, que eles não teve um tempo de estudo e tal. É, e aí a gente pergunta por que isso acontece. É porque o debate, ele não é uma questão, esse debate ao vivo, esse bate-volta ali, quando você coloca duas pessoas na mesma sala, na mesma, no caso agora com a internet, na mesma call, esse debate não
todo debate, na verdade, mas nesse há uma proporção maior do seguinte: num debate a gente não conta só o conhecimento, conta também a retórica. Né? Mas quando a gente tem um debate entre duas pessoas que são especialistas numa área e eles começam a debater esse assunto, a gente pode dizer que isso é uma aproximação, não há nada científico nisso, mas eu posso dizer, por exemplo, sei lá, que 70% ali é conhecimento e 30% é retórica, talvez 90% conhecimento e 10% retórica. E uma pessoa que ela fala assim, eu debato qualquer tema com qualquer pessoa, é, é como se ela estivesse dizendo assim, esse debate será 90% retórica e 10% dados. Por que isso? Por exemplo, se eu pego uma pessoa que é especialista em União Soviética e ela começa a falar sobre a União Soviética, ela vai ter dados muito importantes. Eu, não sendo um especialista, vou debater essa pessoa e eu começar a debater dados, eu vou perder. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu quero dizer que a União Soviética é ruim, a pessoa vai apresentar um dado, falar, mas nesse ponto aqui era positivo, nesse era negativo, de fato, olha, a gente pode ver essa taxa de crescimento e falar, mas lá tinha gulag, e lá eles matavam gente porque, enfim, era dessa forma. E por outro lado, se eu quiser passar pano para a União Soviética, a mesma coisa. Mesmo, novamente, o especialista está lá dizendo, tinha esse ponto positivo, esse ponto negativo. Eu digo, não tinha esse ponto negativo. Que ponto negativo se no outro lugar era pior? Que ponto negativo se você vê que a luta era para um bem maior? Enfim, ou seja, eu desvio do assunto. E quando a pessoa faz alguma afirmação dizendo, não, olha, esse fato aqui, né, houve essas prisões, enfim, e a economia melhorou. Ou seja, ele não está dizendo que uma coisa diretamente relacionada à outra, ele só está apresentando os fatos. Ele está dizendo que houve as prisões e que a economia melhorou. Não está dizendo que a economia melhorou por causa das prisões. Mas, usando a retórica, eu poderia ser malandro e já falar, então você está dizendo que a gente tem que prender gente para a economia melhorar. Então você acha que é justo assassinar pessoas pela melhoria da economia. Entende? Enfim, o que eu estou fazendo? Eu estou usando retórica, ou seja, eu não estou debatendo o assunto de fato, eu não estou debatendo pontos. E o conhecimento avança muito pouco nesse tipo de coisa. Mas nós estamos num momento diferente, em que, por exemplo, os cortes de um debate ganham muita visibilidade. Então, um corte desse, às vezes, vale mais do que o debate inteiro. Eu posso ser simplesmente humilhado no debate, porque eu não sabia nada do assunto, mas eu posso fazer um corte desse, falando, você então, para você vale mais a vida de um soviético do que a vida de uma outra pessoa. E pronto, esse corte, ele ganha milhões de views e eu me promovo em cima disso. Então, é claro, eu não... É óbvio que esse fenômeno ele não está só circunscrito à extrema-direita, mas a extrema-direita ganha muita tração nisso, né? Nessa coisa do debate a gente vê que, por exemplo, o pessoal do MBL está sempre debatendo alguém e sobre o assunto que quiser, assim, né? Vai debater economia, eles debatem, vai debater história, eles debatem, vai debater o que for, assim. E a mesma pessoa, né? Porque o MBL é um partido, poderia ter uma pessoa falando, não, eu sou especialista em história da Revolução Francesa e eu vou debater quem quiser nessa área. Mas não, eles debatem, a mesma pessoa debate todo mundo em qualquer área que você quiser. Se você quiser debater com alguém, você manda um e-mail lá, talvez eles já falem, não, bora debater. E tá, isso foi uma piada, né? Antes que alguém venha no comentário dizer, mas... Enfim. Então, eu não considero que no momento seja interessante. Eu tenho visto algumas pessoas mais à esquerda aceitando esse tipo de debate. Então, eu vi o Gustavo Machado nos últimos tempos debatendo uma galera de extrema-direita. E às vezes não sei nem se a gente pode dizer que não são de extrema-direita, mas com umas filosofias mais ANCAP, enfim, que também estão à direita, mas talvez não tão radicais, porque eu não conheço eles para dizer. Eu vi tem uma moça, acho que é Carolina Sardá também, que também tem debatido bastante gente de extrema-direita, pessoal que é antifeminista, antitrans, enfim. E eles têm um argumento, né, pelo menos a Sardá, pelo que eu vi, tem um argumento de que ela está tentando furar a bolha, enfim.
E tudo bem, eu não sou o dono do conhecimento para dizer que a minha linha é mais correta, mas eu não considero realmente que seja uma boa estratégia, porque eu não vislumbro tanta eficiência nisso. Eu acredito que uma pessoa que assista esse tipo de debate, é difícil que ela esteja ali realmente com o coração aberto para ouvir e realmente ver os argumentos. E mais, não há tempo para argumentos, porque a retórica toma conta. Então, qualquer pessoa que vá debater com a Carolina, vai debater com o Gustavo, quando eles perceberem que eles estão sendo destruídos no debate, eles não dirão: eu perdi esse debate, realmente você me convenceu. Eles vão desviar o assunto, vão trocar o assunto, vão fazer acusações. Então, por exemplo, digamos que o Gustavo Machado, que é um comunista, esteja debatendo com um anarcocapitalista como ele debateu, e ele realmente, porque ele é um cara que tem muito conhecimento, um cara muito inteligente, ele demonstre e coloque ali alguns axiomas e tal, de tal forma que essa pessoa que está debatendo com ele fique encurralada ali e não tenha muita resposta. Essa pessoa não dirá: eu errei, você está certo, eu não tinha feito esse pensamento, realmente eu não tenho resposta. O que ele dirá vai ser: o comunismo matou 100 milhões. Entende? Ou seja, joga uma coisa assim que. E aí o Gustavo Machado pode ir novamente ir lá e falar: não, beleza, então eu vou te explicar de onde vem esse número, falar sobre o Black Book do comunismo, falar como ele foi feito, falar os historiadores que não querem seu nome nesse livro, apesar de terem contribuído porque foi desviado o que eles falaram. Enfim, ele pode trazer toda a história dessa questão. E quando ele terminar, ele vai falar: mas e os gulag? E aí, entende? Cada vez vai passar para um ponto. Isso é retórica. Você nunca tem um confronto honesto no qual chega um momento que você fala: realmente, daqui eu não passo, daqui eu não sei, realmente o seu argumento é melhor, reconheço. Isso nunca vai acontecer. Então eu não acho uma boa estratégia. E porque, novamente, as pessoas que estão indo atrás desse tipo de conhecimento nas redes sociais atuais não são pessoas que têm uma certa já um conhecimento, especialidade na área. Eles estão curiosos, porque para uma pessoa que é anticomunista, para ela o comunismo é um espantalho, é um ser, um alien ali. Então ele está indo ali pelos cortes, para ver esses momentos. Ele não está ali muito para entender, até porque muitas vezes o que uma pessoa que é especialista na área vai trazer, essa pessoa não vai entender, porque ela não está com conhecimento ali para alcançar aquele nível. E bom, se alguém me perguntasse qual era a melhor forma então de debate, porque o debate tem formas também, né? E como eu falei, esse debate é ao vivo, esse debate nas redes sociais, em que cada um tá ali na sua webcam, ou cada um na mesma sala ali, cada um fala um tempo, eu acho que não serve de nada, a não ser para dar ibope para os canais que fazem esse tipo de debate. E para dar corte para as pessoas que participaram, para elas promoverem os próprios nomes. Mas eu acho que tem um tipo de debate que eu tenho gostado muito de ver, que é o debate, eu vou chamar aqui de debate por partes, mas não tem um nome, pelo menos que eu saiba. E um cara que faz muito isso, ele é um canal australiano, se eu não me engano, que se chama Potholer 54, se eu não me engano. O que acontece? O que ele faz? Em vez dele chegar para uma pessoa, botar ela numa cam ao vivo e ficar ali debatendo um tema, ele pega um vídeo de alguém, então, por exemplo, e aí a gente vai falar: você está falando de um react. Não é exatamente o que ele faz, porque ele não faz ao vivo isso, né? Então ele pega os argumentos de uma pessoa, então a pessoa, ele geralmente faz com questões de mudança climática. Então vai lá um outro canal do YouTube, algum político na Austrália, nos Estados Unidos, enfim, na Europa, e fala: não existe mudança climática porque na minha casa tá frio. Né? Ou a pessoa pega e fala: eu vim aqui nessa notícia de jornal que diz que, olha só, o aquecimento global é uma farsa e que um cientista disse que ela é uma farsa e tal. O que ele faz? Ele pega as citações, os artigos científicos que foram citados, lê esses artigos, e aí ele traz, né, no canal dele, dizendo: olha, na verdade o artigo que você citou e o especialista que você citou dizem exatamente o contrário do que você está dizendo. Então você nem leu. Nesse ponto aqui, você está totalmente equivocado na interpretação. Porque veja só, esse tipo de debate é muito mais interessante. Por quê? Porque daí o que ele abre? Ele abre para a pessoa replicar, dar a réplica dela. E
E eu acredito que esse tipo de debate ele é muito mais forte nessa questão, porque você traz ali realmente os argumentos. Então não fica um debate acalorado, em que uma pessoa grita e cita um dado. E se a pessoa fizer isso, ela acaba caindo numa armadilha ainda pior. Porque pode acontecer, e já aconteceu, né, de pessoas quando percebem que a sua argumentação foi desmontada, elas fazem um vídeo tentando escaparem, citando outras coisas. Só que aí elas caem numa armadilha ainda pior, porque geralmente essas coisas são mais mentirosas ainda, porque elas estão com raiva, e aí ele calmamente vai lá e destrincha elas. E isso para mim assim é uma derrota gigantesca para uma pessoa que perde uma argumentação dessa. Porque ela demonstrou desonestidade, ela demonstrou falta de conhecimento, e não é uma falta de conhecimento que se aplica à pressa, né? Porque às vezes, por exemplo, já aconteceu muito comigo, e talvez aconteça com várias outras pessoas, de você às vezes numa conversa com alguém, ou numa coisa mais pessoal, no debate ali no momento, você traz uma informação, mas você não trouxe ela completa, e quem ouve às vezes não consegue compreender tudo que você queria trazer antes daquilo. Tudo que você está contextualizando, porque você não tem tempo de fazer toda essa contextualização. Já nessa situação, não. Nessa situação, você tem o tempo de contextualizar. Então, por exemplo, uma pessoa que fala novamente lá, sei lá, armas, testes nucleares, a radiação não impacta a vida humana. E daí apresenta lá um dado, olha só, porque nunca foi detectado radiação na atmosfera com X testes nucleares e tal. E aí uma pessoa pode mostrar, não, na verdade, olha, a universidade de tal, os pesquisadores tal, já fizeram aqui um estudo, e olha só, essa radiação aqui ela aumenta no período de testes nucleares, enfim, foi detectado em tais lugares. Então, há um debate muito mais mais cuidado e um avanço de conhecimento. E ao mesmo tempo isso, acho que é possível que exista um debate entre duas pessoas dessa forma, que sejam duas pessoas ali que se respeitam e que não necessariamente a gente perceba uma desonestidade, mas um erro, ou, enfim, né, por parte do conhecimento de um deles. Mas é um avanço para mim, sempre que eu vejo um debate desse, é um avanço no meu conhecimento, é um avanço no conhecimento das pessoas, e realmente a gente consegue perceber quando há desonestidade de alguém para que realmente a credibilidade dessa pessoa fique abalada. Já nesse tipo de debate em que as duas pessoas vão ao vivo e ficam ali debatendo, gritando, geralmente é difícil você descredibilizar uma pessoa. E tem um outro fator, né? Tempo. Então, nesse tipo de debate em que eu faço um vídeo respondendo minuciosamente, apesar do trabalho que dá isso para a pessoa que vai fazer, porque ela tem que ler os artigos, tem que ler as citações que o outro vídeo fez, que a outra pessoa fez, isso acaba sendo mais rápido, porque eu consigo sintetizar isso num vídeo. Então você vai ver debates aí que tem 3 horas e meia. E, novamente, é o que eu falei, o que vai acontecer, né? Muitas pessoas não vão ver 3 horas e meia de debate. O que elas vão procurar? Cortes. E aí cortes são totalmente subjetivos. Eu posso pegar a mesma conversa e, dependendo do corte que eu fizer, vai parecer, nossa, essa pessoa foi humilhada agora, ou a outra, enfim, ganhou. E sim, o objetivo de um debate não é ver quem foi mais humilhado ou não, mas no momento tão polarizado em que nós estamos, muitas vezes é isso que se busca. Né? E essa polarização acaba também nos deixando um pouco perdidos. Né? A gente também está em busca de respostas, está todo mundo insatisfeito com muita coisa. Então tá todo mundo buscando respostas e você às vezes quer respostas rápidas, você não quer perder tempo, você não tem tempo, porque você tem que trabalhar, tem que estudar, enfim. Então a gente acaba buscando esses cortes. Então, e acaba sendo só uma perda de tempo no final. Por isso, a minha opinião é não vale a pena debater com a extrema-direita. Vale a pena debate se você tiver uma pessoa que tem a mesma área de conhecimento de você, seja muito próximo, e num ambiente de debate em que as pessoas que estão ali sejam pessoas que também têm interesse nessa área. Mas esse debate de internet, para mim, esse é o melhor tipo de debate. Não o React, porque o React é aquela coisa, eu ouço você falar, eu também cito uns dados da minha cabeça. Não é ruim, a não ser, né, você pode ser uma pessoa que tem muitos dados, né, na sua cabeça e pode ser o suficiente, mas eu prefiro que você traga, né, dados, estudos, aponte, enfim, destrinche, né, os argumentos da pessoa que argumentou de maneira contrária a você e dê a oportunidade para ela fazer o mesmo. Né? Muitas vezes quando eu vejo pessoas de extrema direita, o que acontece é que elas fazem um vídeo horrível, elas são destruídas
argumentativamente, e elas fazem o vídeo falando, aquela pessoa, ela apoia terroristas, qualquer coisa nesse sentido, mas a descredibilização, o descrédito, não vou conseguir falar essa palavra agora mesmo, é, é muito grande, e acho que isso sim tira views de pessoas desonestas. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.